Interessante que Matias foi eleito para substituir Judas, não porque Judas morreu, mas porque Judas apostatou da fé. E aí está uma prova de que Judas não era uma figurinha carimbada. Ele foi escolhido realmente para integrar o colégio apostólico, porque ele tinha qualidades no primeiro momento, ele foi salvo de fato, né? Porque depois você vê que Tiago é morto à espada e ninguém fala de sucessor de Tiago. Por que não quiseram escolher nenhum sucessor para Tiago? Porque Tiago morreu salvo, santo, servo de Deus. Porque o colégio apostólico, os 12, tinha uma promessa de Jesus. Eles vão se assentar comigo e tal. Então, por isso que era necessário que os 12 fossem, de fato, fiéis até o fim. Como Judas apostatou, não é que ele morreu. Ele morreu, claro, mas não precisou escolher outro porque ele morreu, mas porque ele apostatou da fé. Ele se desviou, né? Ele seguiu para os... Né? Há um ponto interessante aí, que muito esclarecedor em relação a Judas. Quer dizer, a substituição dele não foi pelo fato dele ter morrido. Não, foi porque ele se desviou. Tanto que Pedro comprova isso pela Bíblia. Ele cita lá as profecias e ele fala que tinha que escolher alguém para suceder a Judas, que se desviou. Atos 1 e 25, diz que ele se desviou indo para o seu próprio lugar. Ir para o seu próprio lugar ali, ou seja, que ele podia ter escolhido tanto o caminho do bem como o caminho do mal. Mas ele escolheu o caminho do mal, ele foi para o seu próprio lugar, ou seja, o lugar que ele escolheu o caminho do mal. Então ele se desviou, uma prova de que ele era salvo, ele foi salvo, ele seguiu Jesus, ele era integrante, porque veja, ninguém pode ser um obreiro se não for, antes de tudo, salvo. Jesus não escolheu alguém para ser obreiro se a pessoa não fosse salva. Imagina, Jesus escolher alguém sabendo que a pessoa não era salva. Esse aí não é salvo, mas eu vou escolher para ser um dos que vão pregar o evangelho. Como que alguém vai pregar o evangelho se nem ele é salvo? É claro que Judas foi salvo, né? Então, quando houve a escolha, não era nem esse. Mas é só uma observação aqui, que o pastor Raimundo fez, ele disse que era salvo, mas não morreu salvo. Só porque, como você fez referência a isso, sim, Judas era evidente. Salvo, só esse comentáriozinho aí para a gente... Sim, eu estou falando que ele se desviou, justamente. Ele era salvo. Ele não nasceu traidor. É isso que é importante dizer, porque muita gente pensa, abrindo aqui até um parêntese, o assunto não é escatologia, mas, por exemplo, o anticristo é chamado de filho da perdição, assim como Judas, né? A Bíblia não diz que Judas... Alguém diz, Judas nunca foi salvo, porque sempre quando você lê, diz que ele sempre é negativo. Claro, irmãos, porque quando escreveram sobre Judas, quem escreveu já sabia que ele tinha traído o mestre. Os apóstolos estavam escrevendo durante... Os escritores, os evangelistas, não escreviam durante o que estava acontecendo, eles escreveram depois. Então, quando Mateus, Marcos, Lucas, João escreveram sobre Judas, eles já sabiam que Judas tinha traído Jesus. Então, por isso que eles ali não economizavam nos adjetivos. Traidor, tal, filho da perdição. Jesus chamou, né, Judas também de filho da perdição. Agora, eu estava falando do anticristo por quê? Porque o anticristo também, lá em 2 Tessalonicenses 2, é chamado de filho da perdição. Olha que interessante a analogia. O anticristo, ele não vai nascer anticristo. Porque a gente, às vezes, vê em filmes essa ideia, né? Que o bebezinho ali, a pessoa olha para o bebezinho já tem aquela cara de monstro e tal, e é uma encarnação do demônio. Não, o anticristo não vai ser uma encarnação do diabo. Vai ser um homem comum. Só que ele vai ser um preposto do diabo. Ele vai se tornar esse preposto do diabo. Ele vai escolher esse caminho. Não é que ele já nascerá, né? Não. A mesma coisa Judas. Judas não nasceu traidor. Havia uma profecia de que um amigo íntimo de Jesus o trairia. Mas não quer dizer que havia ali aquela determinação de Judas ia ter que ser traidor. Aí seria uma injustiça da parte de Deus, né? Porque o próprio Senhor Jesus foi claro. Veja, o assunto aqui não é Judas, mas o assunto gera comentários. Por isso que eu estou aqui. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte, olha, era melhor que ele não tivesse nascido. Por que Jesus disse isso? Porque isso aí está claro que Judas escolheu trair Jesus. Porque era melhor que ele não tivesse nascido. Ou seja, se houvesse uma escolha da parte da mãe dele, inclusive, olha, se ela soubesse que o seu filho seria o traidor, né?
ela ia pedir para Deus para o seu filho que seu filho morresse antes de nascer. Porque se ele tivesse morrido antes de nascer, a ideia é essa. Ele não teria morrido como traidor, né? Mas ele escolheu. Então, ao fim e ao cabo, Judas foi quem escolheu esse caminho, ele se desviou. Bom, fechando parênteses aqui, acho que eu já abri até um colchete também, viu, pastor? Deixa eu fechar o colchete, o parênteses, para voltar aqui para a vida de Paulo.